Gente, é um prazer imenso estar com vocês, que sabem que nada nesse mundo é por acaso, tudo tem um porquê e um pra quê. E se você está nesse momento me escutando, por algum motivo, nós teríamos que ter esse contato imediato, algum contato para desenvolver algum. Vamos falar, vamos desenvolver um tema, né? E eu fiquei na dúvida, tanta coisa para a gente falar, tem tantas coisas que a gente fica sempre na dúvida por onde começar e o que falar, né? Então eu fico sempre me matutando antes de fazer qualquer programa, tanto esse como o meu, às quintas-feiras, às 5 horas da manhã. Então, eu sempre vou buscar temas pelos quais a pessoa tem um autoconhecimento, desenvolver um potencial de cada um, né? Isso é muito importante para o ser humano. Ele precisa, antes de qualquer coisa, se conhecer, né? E eu não consigo definir um propósito, eu não consigo definir uma realidade minha se eu não saber, se eu não buscar o autoconhecimento. E tudo isso você pode obter através de muitas, né? Muitas pessoas, né? Muitos acesso a muitas realidades, né? Pelas quais a gente está vivenciando agora. Então, muitos propósitos nesses últimos tempos foram desviados, né? Muitas realidades foram transformadas, né, em outras ocasiões, em mudanças, né? Mudanças mesmo na vida de cada um. Nunca mais seremos aquelas pessoas, gente. Olha, esquece que você será a mesma pessoa, que você vai fazer essas coisas novamente. Não, nós seremos sempre pessoas buscando novas realidades, novos momentos, né? Isso faz parte o novo normal. Vamos falar isso, um novo normal, né? Que é o que nós estamos desenvolvendo, um novo normal. Porque quando nós pensamos que estamos acabando, aí vem outra coisa e muda tudo de novo, né? Então isso faz parte do povo brasileiro, né? Da situação em si. Eu fico muito preocupada com tudo isso, né? Porque as pessoas, elas estão muito inseguras, né? As pessoas estão com muito medo, as pessoas estão com muita tristeza no coração. Eu peço muito, que vocês prestem muita atenção, né? Porque o quanto que cada um está desenvolvendo um potencial interno é um potencial muito forte, né? De se cobrar, né? De se culpar, né? Que eu acho o seguinte, tudo na vida, quando a gente faz algumas coisas, algumas realidades, o que a gente faz depois com o tempo? A gente fica com um processo de culpa, se sente culpado por tudo que está acontecendo. Pô, se eu tivesse feito isso, poderia ter dado esse resultado. Se eu tivesse feito aquilo, poderia dar outro resultado. Então, sempre fica se culpando. E vou te contar um segredinho, né? Ninguém é culpado de nada. Todos nós somos culpados, todos nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo na sociedade. Todos nós, sem exceção. A própria pandemia faz parte disso. A própria pandemia faz parte disso. Nós somos responsáveis por tudo isso. Porque nós vivemos nesses últimos 2 anos com medo. Um medo Gente, é impraticável o medo que cada ser humano está vivenciando ultimamente. Eu falo para vocês, eu sou honesta com vocês, eu não me isolei nenhum dia. Trabalhei todo esse período, com as devidas precauções, claro, né? Eu atendi pessoalmente, eu vim para a rádio muitos domingos aí, trabalhei muitos sábados e domingos e trabalhei muito online, continuo trabalhando online, né? A psicanálise é fácil de fazer online, a constelação familiar é fácil de fazer online, eu trabalho com a constelação familiar tanto a hidrossistêmica, que é trabalhar com um bonequinho dentro de uma bacia com água. Trabalho também com os bonequinhos, né, de madeira. E funciona. Todos eles funcionam da mesma maneira. E tudo mexe com o quê? Com o campo fenomenológico. Todos eles nós formamos dentro daquele local, daquele pedaço onde eu coloco os bonecos, onde eu coloco os bonequinhos na água. É um campo que forma ali. E esse campo, eu estou pedindo a permissão para teus antepassados vir até mim e falar o que é necessário, desenvolver o que é necessário naquela constelação. Então, tudo isso a gente pode fazer online, né? A única coisa que eu não posso fazer online seria a acupuntura. A acupuntura já é meio complexo, né? A gente fazer online, que eu precisaria estar presente
e fazer, mas fiz acupuntura também, pessoalmente. Claro, só existe a pessoa e eu. Eu com máscara, a pessoa com máscara, não tenho que entrar nesse contexto, né? De que era perigoso. Então, o quanto que nós, seres humanos, precisamos aprender a tirar o medo dentro da gente. E todo medo ele precisa ser enfrentado. E não é um problema só do medo em si. É o que a gente faz com medo. Isso que é terrível. Porque muita gente travam com medo. E muitas vezes desenvolve muitas doenças com medo da doença. Aí desenvolve um potencial maior do que aquele que é real. Ai, mas assim, mas morreu muita gente com Covid, mas morreu muitas situações, muitas coisas aconteceram. Sim, eu concordo com você. Agora me fala, seja honesto com você, se por acaso não tivesse isso, muita gente não teria morrido do mesmo jeito? Só que não seria tanto em evidência como foi agora. Os noticiários, as coisas, fizeram muita evidência com medo, 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 medo. O ser humano hoje tem medo até de sair de casa, na porta de casa. Então, o contexto da pandemia é real, ela existe, ela está aí e vai existir ainda por muito tempo. Como falou, é uma pandemia que houve nesses 2 anos. Agora, o que eu preciso fazer? É uma coisa que muita gente deixou de existir, que era higiene. Então, todo mundo atendia de qualquer jeito, todo mundo fazia de qualquer jeito. Uma pessoa que vai atender outra pessoa, eu, por exemplo, sempre atendi na acupuntura. Se eu for atender na acupuntura, se eu vou fazer a aurícula, eu faço questão de colocar uma máscara. Porque a pessoa que está do outro lado, ela não precisa aguentar a minha respiração em cima dela, aguentar o meu ar, sabe? É questão de higiene. Higiene, só isso. Então é uma coisa natural. Então, tudo que aconteceu nessa pandemia é uma coisa que eu já fazia, já usava muitas vezes. Agora, se eu estou com duas pessoas, no máximo que entra no meu espaço, são 2 pessoas, às vezes mais, mas os distanciamento, dá para você ficar, às vezes, sabe, tirar a máscara para refrescar enquanto vai sair lá fora, vai ser que tem um corredor, fica lá no corredor, ou vai... Dá para fazer isso, porque não tem como, dentro de um espaço onde tenha... vamos ver, 20, 30 metros quadrados, a pessoa ser contaminada. Você assim, olha aqui, tá eu, o Pedro aqui. Tem uma distância de quanto? 5 metros? Não tem como, gente. E outra coisa, a máscara, ela protege até um certo limite também. O certo era vocês usarem aquelas máscaras que os médicos usam, aqueles médicos da cirurgia, porque ele usa o quê? Para evitar a contaminação. Isso seria uma coisa. Mas as pessoas têm condições de comprar essas máscaras cirúrgicas? Não. A sociedade, o momento econômico do país não permite mais muita coisa. O país afundou-se e agora todo mundo culpa todo mundo. Então agora você vê, ninguém quer tomar a iniciativa de começar a trabalhar. Não, ninguém quer trabalhar. Mas todo mundo exige que o governo dê um dinheiro para eles. Porque ele tem a obrigação. Você percebeu que o tempo todo as pessoas com medo não vão para a vida? O que acontece à maioria das pessoas? Elas têm medo de ir para a vida, têm medo de enfrentar a situação, têm medo de falar, eu vou para a vida, eu vou arrumar um emprego, eu vou trabalhar, eu vou buscar o que eu quero. Isso é buscar as suas realidades. Você vai de encontro, muitas coisas, a gente precisa primeiro tomar a iniciativa. Isso é, quando a gente tem medo, gente, a melhor coisa de enfrentar o medo é ir para a vida. Você não vai tirar o medo de uma barata se você não enfrentar a barata. Sinto muito. A barata vem na sua direção e ela fica olhando, você fica parada lá olhando, e ela vem na sua direção, você vai fazer o quê? Vai morrer? Olha o tamanho dela, olha o tamanho da pessoa, né? Mas a pessoa tem medo. Ai, Darcy, você não sabe o que eu tenho medo. Eu sei disso, que minha filha é paura de barata. Paura. Ela ficava travada. Ela gritava do quarto dela se aparecia alguma coisa. Moro em casa. Casa, gente, por mais que você limpe, a casa ela vai aparecer. É natural, né? Por mais que você cuide, não vai aparecer da rua, né? Então, e ela ficava parada, ela paralisava e ficava assim. Eu falei, filha, mata. Aí minha perna não deixa, eu não sei o quê. Eu falei, enquanto você não enfrentar o medo, as coisas não saem da sua cabeça. Porque o medo
As pessoas falam, o que que é o medo, Darcy? O medo é uma situação pela qual a gente não tem coragem de enfrentar. Eu não enfrento uma situação, então eu travo. O medo é a trava que tem no ser humano. Agora, eu não vou falar para você que o medo não é necessário. Claro que o medo tem que ter. Nós temos que ter o medo dentro da gente. Porque o medo é bom para você. Vai atravessar uma avenida que é um monte de carro, uma 23 de maio. É louco. Se você não tiver medo de atravessá-la, você está louco. Porque você tem que ter certeza que ali vem carros, não tem faróis, não tem nada, e vem a uma velocidade que não vai dar tempo de frear. Então, esse medo é necessário. Eu estou vendo uma cobra na minha frente, claro, eu tenho que ter medo de ir para frente, eu recuo, porque eu sei que isso aí vai me prejudicar de alguma maneira. Então, o medo é necessário para enfrentarmos perigos, né? Isso é necessário. Agora, você tem medo do que está acontecendo, vou ter medo de pegar... vou brincar, agora vou brincar, gente. Quanto mais medo você tem, mais você atrai. É impressionante como isso acontece. Você percebeu? Se eu tenho muito medo de uma coisa, é o que mais aparece na minha vida. Eu tenho uma moça que morou um tempo na minha casa, que ela tava sem... Estava precisando e ela foi morar uma época na minha casa. Na minha casa não tinha barata. Olha, que a vida inteira nunca tive barata assim, não aparecia. Morava na rua, mas era raro. Gente, no dia que essa moça ficou 3 meses só na minha casa, a barata aparecia como se fosse... Eu dava risada, eu falei, gente, é alguma coisa... Uma vez ela foi passear, chegou de madrugada... E só vi o escândalo dela. 1h da manhã, gente. 1h da manhã. Eu moro numa rua totalmente isolada. Uma rua, assim, tranquila, só de casas. Essa mulher começou a gritar 1h da manhã porque tinha uma barata na parede. Aí meu filho saiu correndo de lá pra quem foi? Eu sou louco! E começou a gritar com meu filho. Meu filho falou, mãe, essa mulher é louca. Você vê o que é o medo? Você cria uma realidade maior do que ela existe. Eu não estou falando que não é necessário você ter medo. Eu sei que a pessoa que tem um trauma de barata, que tem um trauma de cobra, que tem um trauma... É claro, se eu ver uma cobra, eu sou a primeira a correr, não, acho que eu desmaio, né? Porque eu também tenho medo de cobra. Mas eu estou falando que ele é necessário. Se eu sei que por ali vai ter cobras, eu não vou por ali. Eu nem enfrento essa cobra, porque a cobra é o tipo da situação que eu tenho uma coisa que me dá paura. É igual a pessoa que tem medo da barata. Mas você concorda? Eu tenho que enfrentar. Se ela aparecer na minha frente de uma hora para outra, eu vou ter que enfrentar. Ou ela morre ou eu morro. É uma realidade. É uma verdade. Então, o que nós temos que fazer o tempo todo? Enfrentar a verdade. E o que nós estamos fazendo ultimamente é não enfrentar nossas verdades inteiras. Porque, na realidade, o medo é a gente não enfrentar as nossas realidades. E o que acontece quando eu tenho muito medo, muito medo? Eu tenho muito medo e fico com raiva de mim porque eu tenho medo. Olha que interessante. Eu tenho medo, eu não tenho coragem de enfrentar e eu fico com raiva. Então, junta as duas energias, medo e raiva. O que dá? Trava tudo. Vibe Mundial 95,7. A rádio que